Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre Esté e, claro, as implicações de Deus ter escolhido uma mulher. E ele fez isso também com Débora e várias outras mulheres na Bíblia. Como é que a gente pode entender isso hoje? Claro que ela foi ao posto de rainha. Mulher do rei é uma rainha. Mulher de pastor é pastora? A questão ali do ministério, perdão, hein, pastor. Ela foi escolhida como rainha, mas ela não mandava no reino. Era o rei que mandava. Perfeito. Entendeu? Então, concepção aí, eu acho que se os pastores hoje da igreja tivessem uma concepção de trabalhar os ministérios, muitas mulheres não abririam igrejas e não estariam à frente de ministérios, abrindo à frente de igrejas, mas estariam em ministérios cooperando com as próprias igrejas que já existem. Então, acho que é uma questão de dar oportunidade, de criar espaço para os dons que já existem dentro das mulheres. O cuidado, né, André, como Esté teve, né? Porque tem mulher que ela é pastora, mas ela é mulher. E ela tem que continuar submissa ao marido. Isso, às vezes, André, é complicado demais. Porque na igreja ela está dando ordem, está pregando, e às vezes o marido, vamos dar um exemplo, se converteu agora, é novo convertido, vamos lá. Ele aceitou Jesus, mas não interessa, tem que ir pela Bíblia. Ele é o cabeça, tem que dar o respeito. Então, muitas das vezes, é isso que traz a confusão, que a mulher ela tem a posição dela, tem o dom, ela é uma missionária, ela prega a palavra. Né? Minha esposa, ela foi consagrada missionária, mas ela falou, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o meu papel que eu sei fazer, não quero mais nada. Mas tem pessoa que não pensa assim. Ela quer crescer por uma vaidade, por estar, por ser. São as flores. Mas eu acho que esposa de pastor não tem que ser pastora necessariamente, porque existem algumas coisas que estão atreladas. Primeiro é vocação. Isso. Segundo é chamado. Todo mundo que é vocacionado, é chamado, ele se encaminha logo para o preparo. Então, tipo assim, algumas pessoas chamam a minha esposa de pastora, a Rose até não gosta, aquela brincadeira, aquele hábito. Não é hábito de igreja mesmo. Mas ela fala assim, não sou pastora, que isso. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, têm essa ideia. Eu acho que até desvaloriza isso. Por quê? Poxa, então qualquer um agora é assim? Só porque é casado com pastor é pastor, mas qual é o critério, né? E o ministério... A esposa que é o critério? O ministério da minha esposa, que ela faz com muita maestria, tipo assim, ela facilita muito a minha vida, cuida de mim, cuida da minha família, me torna um homem mais feliz. Então, eu tenho algumas dificuldades quando eu uso a palavra submissão, que às vezes ela é muito mal interpretada, né? Essa questão da submissão, onde parece que coloca a mulher numa posição onde só ela obedece. Eu acho que vai muito além disso. A submissão, ela tem a ver com... ela está casada com o homem e vai junto com ele cumprir aquela missão. Então, ela está cooperando junto, ela não vai atrapalhar. Existe uma frase que diz o seguinte, se você não atrapalhar, já me ajuda. Então, realmente, a esposa, porque o povo coloca muito a mulher, e parece que é uma cultura muito judaica que continuou. E a mulher, não, a mulher submissa. E por isso que o povo, quando vai para esses programas seculares, eles, quando querem escutar um pastor, uma das fala sobre submissão, aquela coisa, porque acha que nós, evangélicos, achamos que a mulher é isso, assim, tratamos a mulher como capaz. É bom que eles saibam que existem pessoas que entendem de outra maneira. Uma coisa que é interessante, se a gente pudesse só pincelar rápido, claro que a gente citou muitas questões sobre mulher e tudo, e viu que muito, até que está escrito na Bíblia, está expresso, está claro, mas a gente fala, isso aqui é cultural, não tem como isso hoje. Essa questão da submissão, até que ponto a gente entende ela como ordenança de Deus ou algo cultural também, no sentido que, de fato, naquele tempo, como mulher não tinha nem pretensão de sair para trabalhar, fazer alguma coisa, ela era submissa mesmo. Hoje nós temos homens que ficam em casa cuidando da família e a mulher que trabalha. Tem erro nisso? Para mim é uma coisa muito complexa. Psicologicamente é complicado. Psicologicamente, você traz na cultura mais arcaica, o homem saía à caça, era o provedor, e a mulher ficava em casa cuidando das crias. Isso não pode mudar? É uma questão isso tem cultural mudado, ou mas quais são as consequências? Estrutural? Quais são as consequências dessa mudança hoje para uma sociedade em que a figura masculina ela está ficando muito aquém, né? Você vai para uma faculdade, o que você mais vê lá?
Mulher. As mulheres estão crescendo demasiadamente, os homens não estão acompanhando. No entanto, elas continuam querendo ser protegidas, ser amparadas, cuidadas. Algumas mulheres estão conseguindo o auge de uma função executiva e estão jogando tudo para o alto para poder ser, desculpa a expressão, a mulherzinha, como eu ouço de vez em quando. Eu vi há pouco tempo, até uma pessoa no próprio consultório, aluna minha, dizendo, eu quero ser a mulherzinha. Entende? Uma aluna minha, uma das aulas, uma mulher jovem, 30 e poucos anos de idade, aula sobre os medos, ela diz, meu grande medo é passar necessidade. Eu pensei, você passou quando criança, na adolescência? Não, pastor, eu sou separado, eu tenho 2 filhos, e eu sinto saudades do tempo que eu podia me dedicar aos filhos, à casa, cuidando, prestando atenção na escola. Hoje eu tenho que me preocupar em trazer o alimento para casa. Você pega, por exemplo, lá em Timóteo, quando Paulo elogia Timóteo, né, a tua fé não fingida, a mesma que habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, ou é ao contrário, não sei, né? Então, e a mesma que habita em ti. Então, olha a importância da mãe, sabe? Nós vivemos uma sociedade hoje onde a figura masculina, pai, presente, está deixando de existir. Então, a mulher está tomando a frente por uma necessidade. Então, eu acho que muitas mulheres estão pegando a frente de um ministério, abrindo uma igreja. Algumas são chamadas, sim, mas você poderia ter um chamado que estaria junto com um ministério já existente e não precisar estar à frente. Eu não estou dizendo que não exista, que Deus pode chamar, claro que pode chamar. Mas se nós estamos baseando em Esther, Esther não foi chamada para comandar o reino, Esther foi chamada para ser a esposa do rei. Olha que apoio, olha que amparo, entendeu? Mas e temos casos que nem Débora também. Aí sim, ela foi chamada para ser juíza, mas nós entendemos que também são coisas pontuais, né? Não é todas as mulheres que têm vocação também, vamos jogar a igreja na mão. Detalhe, é uma coisa. Perdão. Até porque, só cortando mais uma vez, pastor, que isso a gente fez há pouco tempo. Não existe nem unanimidade na igreja entre os pastores e liderança. E eu vou te falar, essa questão de ordenança ou reconhecimento de pastorado feminino não é nem unanimidade entre as mulheres. Se você consulta as mulheres da igreja, outras falam, não, eu acho errado, tem que ser os homens. Então, tem que ser... A gente está falando isso aqui para abrir, para conversar o debate, mas se a igreja for desempenhar, fazer alguma coisa nesse sentido, tem que ser paulatinamente. Douglas, só uma colocação. Tem que ser devagar. Como eu tenho trabalhado com muitas igrejas e muitos pastores, eu vejo como está a saúde dos pastores. E eu começo a observar a saúde das mulheres pastoras sendo extremamente prejudicadas, entendeu? Numa questão toda social também, antes você tinha algumas doenças que eram características dos homens. As mulheres hoje estão tendo as mesmas enfermidades que antes, há décadas atrás, eram características dos homens. Então as mulheres estão fazendo muitas conquistas. Há um tempo atrás, eu comecei a fazer uma pergunta dizendo o seguinte, vocês acham que a mulher autônoma e independente de hoje, ela está mais feliz do que a mulher de décadas atrás? Em todo o ambiente que eu faço isso, religioso ou não religioso, a resposta sempre é não. Todo o ambiente, a resposta é não, uma unanimidade. Eu conheci uma igreja agora, e o pastor lá, ele foi ordenado a outra graduação, e nessa denominação a esposa vai junto, né? Vai junto. Eu fico assim com dificuldade de entender até que ponto isso é denominacional, até que ponto isso é divino, em coisa de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que vou repetir, vou dar ênfase. Se Deus chamar a mulher, Ele vai capacitar essa mulher antes desse chamamento. Porque eu quero assim insistir nessa questão, que o pessoal fala muito esse negócio, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu discordo. Eu acho que Deus, antes de escolher, Ele já começou a te capacitar. Você nem percebeu, mas Ele já começou a te capacitar. Agora, depois, vai vir a tua parte de se capacitar. Você se preparar para você valorizar essa escolha. Então, eu acredito que quando Deus chama a mulher, sim, Deus pode chamar. A questão toda é porque hoje o que nós queremos ver é que isso biblicamente não acontece. Porque as pessoas que são contra, elas tentam provar na Bíblia. Não, biblicamente isso não tem base nenhuma. E as pessoas pegam textos mesmo e provam por A mais B. Né? Então eu acredito que aquilo que o pastor Paulo está falando contribui bastante sobre essa questão da estrutura da mulher. Da estrutura da mulher, ela tem se ela não tiver esse chamado de Deus, com certeza ela vai ter muita dificuldade.
Fechamos então o nosso debate sobre STE, e claro, a gente tinha que falar um pouco sobre o Ministério Feminino, sobre toda essa transição que nós vivemos hoje. É uma coisa que está acontecendo na igreja brasileira hoje, do entendimento, do reconhecimento do pastorado ao Ministério Feminino. Claro que tem algumas implicações, como foram colocadas pelos pastores, e a gente vai continuar debatendo. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar. Pode confiar. Eu quero